Olá, viajante! Esse é o Viajando na Maionese, um podcast onde a gente conversa sobre destinos, gastronomia, dicas e experiências de viagem. Meu nome é Lincoln, eu sou um dos apresentadores desse podcast. Eu sou Leda, também apresentadora. Aí, a Leda tá de volta. Semana passada ela não estava. Abandonei ela tá o Lincoln. Que vocês sentiram falta da Leda? Então, essa semana a gente continua com a segunda temporada do nosso podcast, a segunda temporada do nosso podcast com convidados. E agora, essa semana, a gente tem uma estreia, algo diferente das semanas anteriores. Por quê? Porque pela primeira vez no Viajando na Maionese nós temos um casal de convidados para o nosso podcast. E quem são eles? Quem? A gente já pode falar? Pode. Nós somos o casal, a família, né? Turistando pelo Paraná. Ah, muito bem. É isso aí. A família Turistando pelo Paraná, que é a Keila e o Márcio Cubo. Turistando pelo Paraná.com. E o filho, qual é o nome do seu filho? É Léo. Léo. É, o Léo eu não sabia o nome do Léo. Viu? E o Léo, Pois é. porque são os três. Sim, somos nós três. Isso, e por enquanto eles não estão turistando pelo Paraná, assim como nós também não estamos turistando por lugar nenhum. Infelizmente, muita gente ainda não se convenceu de que a gente está vivendo uma pandemia, está vivendo aí como se não houvesse amanhã, mas não é o nosso caso, certo? Certo, nós estamos em casa também, sem turistar pelo Paraná. Todos em casa, seguros, esperando a hora certa de viajar. Então hoje a gente vai falar sobre eles, a gente vai falar sobre o Paraná. Aliás, toda vez que eu lembro do Paraná, eu penso num goiano. Por quê? Ei, Paraná! Ah, Pé tá. da Letícia. A Pedra, ele... Né? Que eles fizeram aquele show, gravaram aquele DVD em Curitiba. Em Curitiba. E eles são de Goiânia, mas eles fizeram um DVD no Paraná, acredita numa coisa dessa? E aí toda vez que eu lembro a palavra Paraná, me vem aquela frase dele, ei, Paraná! É só pra situar vocês, é um grupo de rock divertido, meio comédia, chamado Pedra Letícia de Goiânia. Só que o primeiro DVD deles, eles gravaram no Paraná, gravaram em Curitiba. Assim, pra gente não fez muito sentido, mas todo pra mundo eles... conhece o Cambota, na verdade, pelo stand-up. Stand-up, Mas o vocalista é o tal do Cambota, mas eu já né? ouvi falar desse grupo, só não tô conseguindo me situar. Eu não posso cantar aqui não, senão o pessoal vai parar de escutar agora. Vou lembrar dos tempos, a Lida fez coral. Mas depois procura. Bom. Pedra Letícia é ótimo. Mas esse programa não é sobre música, certo? É sobre gastronomia, dicas, experiências de viagem. Até música pode ter também. Pode ser? Pode. Música regional. Sim. Olha, vou dizer que a gente tem uma música do Turistando pelo Paraná. Você tocou no assunto música? Pode até ser. Viu? Pode até cantar. Qual é a música? Qual é a música? A gente, o meu irmão que compôs, e aí a gente gravou. Ai, que legal. E ficou como a trilha sonora, né? Pra inspirar aí o pessoal a turistar pelo Paraná. Pena que a música foi lançada em dezembro do ano passado. E pena que não deu tempo da gente aproveitar muito a inspiração da música, porque logo veio a pandemia, né? Mas só um pedacinho, assim, só o refrão. Turistando pelo Paraná, turistando pelo Paraná, turistando pelo Paraná. Esse é o refrão. E fica um chicletinho. Você canta direitinho, afinada, você é afinadinha. Já pode se enveredar pelas músicas, mas vamos lá. Apresenta você, o projeto de vocês, né? Certo, eu sou a Keila Cubo. Sempre me apresento como Keila Cubo, apesar do meu nome ser gigantesco. Mas eu diminuí ele. E fala você, né, o seu nome. Eu sou o Márcio Cubo. Isso aí. E nós temos esse projeto, né, que chama Turistando pelo Paraná. Ele começou há 3 anos. Inicialmente a gente apenas turistava de vez em quando, viajava pelo Paraná de vez em quando em algum feriado. Mas antes desses 3 anos a gente não tinha muito tempo, assim. Nunca tinha fim de semana, nunca tinha feriado. E aí chegou um momento que começou a dar certo. Aí a gente começou a ter um pouco mais de disponibilidade para sair e a gente aproveitava os lugares que a gente tinha mais próximo da nossa cidade, já que não dava para fazer uma viagem tão longa. E eu nem gostava muito, assim, eu não tinha muita paciência de sair tão longe com pouco tempo, né? E ainda mais por ter uma criança que, na época, o Léo tava com uns 3, 4 anos. Então a gente aproveitava pra fazer os passeios que tivesse aqui por perto. Só que a gente tinha uma dificuldade, né? A gente queria saber onde a gente podia ir, se ia valer a pena ir, se dava certo ir.
se ia dar certo de fazer os passeios com o Léo. E os lugares mais próximos aqui da nossa região não tinha relatos na internet. A gente já gostava muito de ler nos blogs as viagens que a gente fazia para fora do estado. Sempre acompanhava as experiências de outros blogueiros pra gente saber se valia a pena ou não. Aquela coisa que os viajantes gostam muito de fazer, né? Ficar lendo os relatos. Sim, a referência é muito, muito boa, né? E aí, quando a gente começou a sair com um pouco mais de tempo, assim, ter um pouco mais de vezes... ter tempo pra sair... A gente percebeu que não tinha esses relatos, eu falei pro Márcio, eu vou começar a escrever os nossos relatos, quem sabe ajuda o pessoal aqui da região também a poder viajar, a ter essas experiências que a gente tem tido, porque não tinha nada de informação que pudesse você falar assim, não, será que eu vou chegar num lugar e vai ter alguma coisa pra comer? Será que vai ter? Porque assim, pra quem não conhece muito o turismo no Paraná, a gente tem aquela coisa, né, que é Cataratas do Iguaçu, que é Curitiba. Eu não sei, não sei se vocês já... Os grandes se centros. vocês já ouviram falar de outros lugares. Depende, não, né? Se a pessoa vai pro Paraguai, ela passa em Cascavel, né? Eu conheço Cascavel. Acho que já passei por Londrina. Acho, porque eu viajei pra ir... Eu tinha 15 anos hoje, então eu não lembro. Sabe quando você... esquece algumas coisas, mas eu acho que eu passei por normalmente assim, Londrina. Curitiba, né? Aquela região do... Curitiba com certeza, a região da Cascavel, Serra ali, Serra. onde tem o famoso barreado. Eu adoro o sul, né? Então eu sou suspeita. Essas regiões são as mais conhecidas, né? O passeio de trem ali de Morretes. Então, quando a gente fala de litoral, não é um litoral super desejado, né? Em termos de praia. Nem pelos próprios paranaenses. Então, assim, quando a gente viu isso, a gente falou, vamos escrever, quem sabe ajuda e mostra para as pessoas que tem outras coisas para fazer, mesmo que com um turismo não tão organizado ainda, não com uma infraestrutura, né, que a gente encontra nesses grandes centros, em lugares assim que já o turismo está consolidado, mas que a gente tem alguma coisa pra fazer na região e sair um pouco da rotina. Então a gente começou nessa vibe, sabe? Então a gente escreve sobre as experiências que a gente tem, aí começou a escrever, depois resolveu fazer vídeo, aí já tava com o perfil no Instagram e aí as coisas foram indo, né? E olha que ela escreve muito, hein? E o projeto foi crescendo. Foi. E uma coisa liga a outra, né? Sim. Os dois são do Paraná? Eu sou. Ela já de São Paulo. Ela é paulista? Ela é uma paulista e já passou mais da metade da sua vida no Paraná, não é isso? Eu vim Então já é daí. Eu vim morar pra cá com 11 anos. Eu vim morar em Londrina, né? Eu nasci em Osasco. Mas assim, eu passava todas as minhas férias no Paraná, porque a família do meu pai é daqui. Então a gente já viajava muito para todas as férias, mais ou menos 2 vezes por ano a gente vinha. Mas era aquele estilo de viagem mais família, né? Você vai na casa de um familiar, fica na casa da avó. Faz um churrasco e fica por ali mesmo. É engraçado, fazer um adendo aqui. Você tem mais sotaque do Paraná do que o seu marido. Engraçado, eu achei que ele era o paulista e você era do Paraná. Ó, que doido, né? Que coisa. Engraçado você falar de sotaque, porque eu não achava que eu tinha sotaque. Eu acho que não falo tão paulista, sabe? Eu acho que eu não tenho sotaque, mas eu tenho sotaque. Eu comentei isso no primeiro episódio do podcast, no 01, que eu falo exatamente sobre isso, que a gente não se dá conta do nosso sotaque, a gente sempre se dá conta do sotaque dos outros. Verdade. A gente só vai se dar conta do nosso quando a gente começa a viajar para os outros lugares. E aí que a gente começa a perceber o quão diferente é essa questão de sotaque. A Leda, então, é uma coisa maluca, porque ela, para onde ela vai, ela rouba o sotaque dos outros. Eu adoro. A gente foi passar uma semana no Rio Grande do Sul, ela já tava em Gramado, a gente foi pra Gramado, eu já tava gaúcha cantando total. Mas e ele assim, gostoso. para de cantar. E eu adoro. Assim, eu sou bem suspeita pra falar do Sul, porque eu gosto muito daí. Eu gosto do povo, eu gosto das paisagens, eu gosto de tudo. Eu gosto da comida, é diferente, né? da bebida. É muito diferente, ainda mais do Rio de Janeiro, né? Assim, de São Paulo ainda tem alguma coisa que ainda se assemelha, mas do Rio de Janeiro são extremos, né? E interessante que assim, vocês são do Paraná, mas vocês não são de Curitiba. Não. Vocês moram no interior do Paraná, não é isso? Exato. A gente mora numa cidade chamada Cambé, que é vizinha de Londrina. Londrina é a segunda cidade maior
em população, né, no estado. Mas é uma cidade grudadinha na outra, sabe? São 3 cidades grudadas, Ibiporã, Londrina e Cambé. Londrina é a segunda maior cidade do Paraná? Sim. Sério? Eu não sabia. E é engraçado porque, na verdade, se você for ver em termos de população, as cidades são pequenas. Curitiba tem quase 2 milhões de habitantes. E Londrina, que é a segunda, não tem 600 mil habitantes. Eu acho que tá pra chegar em 600 mil. E aí, todas as outras são menores, né? Aí acho que a Maringá, que é a terceira, que vive uma briga, uma guerra, assim, sabe? Qual a cidade maior? Ficam disputando população. Sim. Quem vai crescer mais? No próximo censo, a gente vai estar na frente. Mas engraçado, porque são bem pequenas, né? 600 mil para uma segunda é bem pequena. É pequeno. Eu acho que é uma população boa, uma cidade boa pra se morar. 500 mil pra mim. Vamos lá, Birigui, é tranquilo. Sua cidade que é pequena. Quantos mil habitantes tem Birigui? Birigui? Não 200, 300 mil. Não, 100 e pouco. Não chega a 200 mil habitantes. Vamos ver. E por falar em Birigui, você sabe que a minha cidade natal tem tudo a ver com Londrina, né? Eu não. Porque assim... Birigui foi fundada no começo do século XX por um escocês chamado Robert Clark. Ele loteou aquela região lá de terras porque o governo na época estava querendo desenvolver o interior do país. E aí veio uma comissão da Inglaterra procurar terras para plantar algodão aqui, porque o Egito era o maior fornecedor, eles estavam com um problema político lá no Egito, eles achavam que poderia ter problemas, eles iam procurar terra. E procuraram um inglês, né? Que na verdade não era inglês, era o escocês, que vivia no Brasil para falar sobre terra, que era especialista nisso, que era o Roberto Clark. E aí ele falou, olha, aqui na região de Birigui eu não tenho a quantidade de terras que você precisa, mas eu sugeriria que vocês fossem para o norte do Paraná. E aí indicou a região do norte do Paraná, que era uma região boa. E eles foram fazer visita e compraram toda essa gleba da região de Londrina e de Maringá, e aí acabou não dando certo a plantação de algodão por aí, mas eles lotearam e criaram a região e deram o nome de Londrina em homenagem a Londres. Olha só, não fazia ideia de onde tinham vindo os ingleses. Pois é, vieram aí da origem da compra da terra. E o único escritório que eles vendiam para os imigrantes, né? Italiano, japonês, enfim. Era imigrante, vem pra cá, que aqui a terra é boa. Era mais ou menos o marketing que eles usavam na época. E aí o único lugar fora do Paraná que vendia era em Birigui. Birigui tinha lá um escritório, porque também tinha muito imigrante lá. Então essa é a ligação de Londrina com Birigui, da tua terra que você mora com a minha terra natal. Então é a ligação do turista no Paraná com o viajante rei, porque você é de Birigui e eles são de lá. Isso aí. Viu? Sim, que legal. Legal. E aí a Leda fica maluca, porque quando eu vou viajar, normalmente eu fico atrás dessa coisa de história. Lincoln é história pura. De entender como era o passado dali, por que tem isso aqui, por que tem aqui e acolá. E ela fala, para com isso, você viaja na maionese. Mas eu falo, tem que viajar na maionese, não é? A gente tá viajando na maionese. Eu não, eu já sou mais o contemporânea, vendo as coisas mais da natureza, gastronomia. Então a gente se completa. Isso é ótimo, porque um ajuda o outro, né? Porque é difícil guardar todas as informações, assim. A gente gosta muito de conhecer também, assim, esses detalhes. Mas eu sempre falo pro Márcio, nossa, eu não consigo gravar tudo. Porque você vai para um lugar aí, né, quando tem um museu, que nem toda cidade que a gente vai tem, ou quando tem alguém que sabe te informar melhor sobre a história da cidade, aí você vai juntando, né, um pedacinho daqui, um pedacinho de lá. Eu sempre falo assim que a gente acaba aprendendo um pouco da história e dessa cultura que é do Paraná, que tem no Paraná, na prática, que era uma coisa que eu, que nem fui criada aqui, assim, de criança, né, eu não tive, sabe? E aí, às vezes, meus pais contam algumas coisas, aí eu consigo fazer uns links, assim. Porque meu pai e a minha mãe nasceram no estado do Paraná. E aí, depois, meu pai foi pra São Paulo por causa da geada negra que teve aqui no Paraná. Que eu não sei se vocês já ouviram falar. Não. A Leda já? Eu estudei no tempo de escola, já escutei falar, mas... Conta pra gente, eu não que assim, não sei. Numa época, mais ou menos ali, década de 70, talvez um pouquinho antes, o Paraná era muito forte na questão da produção de café, né? Que era essa região aqui, norte do Paraná, norte pioneiro e tal. E o meu pai, eles estavam plantando café. E a plantação de café
é uma coisa, é um processo muito longo, assim. Você planta hoje, você vai colher daqui 4, 5 anos. Então, eles estavam nesse processo da plantação e estava crescendo, estavam todos animados. E isso, imagina, todo o estado que estava plantando café. Todos animados. De repente veio essa geada negra que acabou com tudo. Foi muito forte. Muito forte. Diz que tudo que congelou e parecia assim, ficou negro mesmo, sabe? Ficou preto. É tipo assim, de noite ele vai congelando, aí no sol da manhã você vê aquele brancão, né? Nas folhagens, nas árvores. E de repente, daqui a pouco, ele vai sair aquele gelo e começa a ficar tudo pretinho. É, como se fosse queimado. Exato, fica queimado. Queimado então, todo do gelo. mundo que tinha plantação de café naquela época, quebrou, né? Então, quem tinha muita plantação, teve lugares que tiveram que mandar os seus funcionários embora. Vender terra. Muita gente foi embora do Paraná nessa época. E aí, uma das coisas foi isso, né? O meu pai, que estava ali nessa lida, estava todo animado. Aí veio a geada, ele falou, não quero mais isso pra vida, porque ele sabia que se ele plantasse o café hoje, poderia acontecer uma outra geada e acabaria com tudo de novo, né? É muita incerteza, né? Em São Paulo, exatamente. E aí que meio que acabou essa era do café no Paraná, foi nessa época. Hoje em dia existem ainda algumas fazendas produtivas, mas são muito poucas. Inclusive tem até o passeio aqui no Paraná, que é a Rota do Café, que você consegue visitar a fazenda, conhecer como que é o processo atual. Tem as fazendas antigas, que você também consegue ver como que é o processo antigo. É bem legal, sabe? Viu? Já é uma dica de passeio no Paraná. Sim. Começamos com as dicas. Rota do Café. Rota do Café. Vocês já fizeram? Inteira não. Porque, mas já assim, fizeram um pedaço. Algumas sim. A gente já conheceu, por exemplo, essa fazenda que é produtiva, a gente já conheceu a fazenda que é antiga. É que ela não é. Ela tem, assim, mais ou menos uns 200, 250 quilômetros, né? Pra você percorrer a rota toda. E aí, grande? É grandinha, assim. E alguns lugares eles só recebem grupos agendados, né? Não é uma coisa assim, um turismo massivo. Então você às vezes tem que ir por uma agência para conseguir fazer o grupo. Então os lugares que recebem, dá para ir isolado, e a gente gosta muito às vezes de ir só nós três, ou de ir com algum familiar ou algum amigo, a gente já conseguiu fazer, né? E aí também tem, por exemplo, aqui em Londrina tem um museu, né? Que é o Museu de Londrina, que aí mostra parte da história. Também tem algumas cafeterias, que aí você consegue tomar o café que é produzido no estado. E tem algumas experiências gastronômicas, assim, e que fazem parte da Rota do Café. Pois é, aquilo eu tenho uma coisa pra te falar. A Leda não toma café. Você acredita? Olha! Que maluca. Aliás, é assim, vamos falar mal dela. Ela é menina da cidade grande. Alguma vez você colocou uma semente de café, um café na boca? Não. Não, né? Não. Você só conhece o café do café, saquinho, né? Café, pegar aquele vermelhinho e colocar na boca, não é doce, nem ideia sabia? de onde vem, né? Não. É docinho, é uma delícia se Não, chupar assim, só para cafezinho. vocês terem noção, como eu sou uma menina urbana. Há um tempo atrás, antes da pandemia, uns 2 meses antes, a gente foi para Birigui. E a tia e o tio do Lincoln, a gente sentou assim naquelas mesas grandonas, e eles têm plantação de fruta, coisa e tal. Tem um vieram pomazinho com no fundo de casa. Qual o nome? Pitanga? Pitanga. Eu nunca tinha provado pitanga, gente. Olha isso, como uma pessoa de 47 anos nunca tinha comido pitanga. Eu já tinha tomado suco de pitanga, mas pegar a fruta do pé e comer foi assim, a descoberta. Só foi um adendo pra falar por que eu nunca vi um café. Mas é por isso que a gente viaja, né? Pra gente descobrir outras coisas. Sim, muito bem, é isso e mesmo, viu? Esses passeios, se vocês um dia puderem vir para o Paraná, isso é muito forte aqui. É assim, é de você ir, por exemplo, numa região onde é forte o turismo rural. E aí você vai lá, você vai ver de onde sai o leite. Você pode isso eu já vi. Você já viu? Eu já fui Quentinho, com espuma? Já fui ao Hotel Fazenda. Ah, ok. Hotel Fazenda, você viu, no Hotel Fazenda que ela conhece a vaquinha. Mas acho muito que acontece urbana. muito, né? Que nem a época que eu morava em São Paulo, jamais que eu tinha esse tipo de experiência. Mesmo quando a gente vinha pro Paraná, eu ficava na cidade, né? Fui ter mesmo esse contato maior, assim, também depois com de a natureza, né? Depois de mais velha, Eu acho que eu também.
Você é desde pequeno? É, porque a minha avó mesmo, ela morava em sítio, né? Então, nas minhas férias, e antes mesmo de estudar mesmo, né? Quando era criança, a gente ia na casa da minha avó. Então, de lá, já aprendi a correr atrás da galinha. Pois é. A pegar a leite da vaca com meus tios. Ai, ainda bem que a gente não teve filho, porque eu não ia saber nem ensinar pra criança como faz. Você sabe que eu tive um galo de estimação, né? Mas aí é uma... Essa é uma outra história. O que eu vou contar pra você, viajante que tá ouvindo esse programa, que não sabe, que é novo, o norte do Paraná, a região noroeste de São Paulo, era uma região muito forte na plantação de café. Então, a indústria do café, não a indústria de beneficiamento, mas a plantação do café era muito forte na região. Tanto que, do lado de Lins, tem uma cidade chamada Cafelândia. E ela chama Cafelândia justamente porque é uma região de terra vermelha que tinha muita plantação de café, logo depois de Bauru ali, indo pro noroeste. Então, é por isso. Na época, hoje, tudo tomado pela cana-de-açúcar, que é o principal meio de plantação hoje no interior de São Paulo, mas que foi uma região muito próspera na plantação de café. Mas aqui no Rio também teve uma época de muitas plantações de café Vassouras, também. Vassouras, ali era uma região produtora de café. Eu acho que, na verdade, o Brasil era um grande produtor de café. A gente tem até esse turismo. Quebra de 29. E tem até esse turismo hoje em dia, igual que vocês falaram aí, de fazendas, de como que era antigamente beneficiamento. Aqui no Rio de Janeiro também tem, no interior, né? Por falar em beneficiamento, não existe cheiro mais gostoso. Cheiro de café é maravilhoso. Do que na torrefação do café. Mas conta pra gente. E aí, como que começou essa vontade? Foi antes do Léo, de viajar sempre, ou foi depois do Léo? Foi depois do Léo. Assim, a gente já gostava de viajar, a gente já tinha algumas experiências, não era uma coisa que a gente não gostava, mas eu acho que a gente tava numa fase da vida que não dava tempo. Não era uma prioridade na nossa vida, né? É essa a verdade, né? Porque tempo a gente são as prioridades que a gente coloca. E quando o Léo ainda não estava, eu estava terminando formação acadêmica, então o tempo era só, todos os minutos da vida era para estudar, né, para terminar as coisas. E aí depois que ele veio, acho que veio junto a vontade, né, de continuar vivendo outras experiências, tendo a liberdade do tempo, de você poder fazer aquilo que você está com vontade de fazer, e às vezes quando você tem uma criança nem sempre dá. Aí eu principalmente, né, porque eu sempre fui mais afoita de querer sair, de querer conhecer novas coisas, comecei a me remexer, vamos dizer assim. E aí a gente foi tentando incluir o Léo nas nossas aventuras, né, naquilo que a gente fazia, naquilo que a gente ia fazer. E ele gosta? Ele adora. Ama. Tipo... contato com a natureza, né? Não tem como criança não gostar, né? Sim. Nesses dias, assim, às vezes ele fala, ele não fica reclamando muito não, mas às vezes ele fala, mamãe, queria tanto viajar. Que queria bonitinho. Tanto sair um pouquinho de casa. É engraçado porque quando a gente tava viajando, aí chegava quase aquele dia da gente vir embora e falava, eu quero ir pra casa. Por quê? Porque ele sentia falta de alguma coisa aqui em casa. E que era das a gatinha coisas dele, né? Sim, ele tem porque... uma gatinha, então ele ficava com aquela saudade. Também, tem a gata. Mas também acho que um pouco porque toda viagem tem aquele processo de canseirinha também, né? De tipo, como a gente faz muita trilha, a gente caminha muito, e às vezes de querer ficar um pouquinho quietinho, sabe? Eu acho que era isso. E aqui em casa sempre tem, né? Um momento de ficar ali na frente da televisão, que nem ele tá fazendo agora, pra gente gravar um podcast. Bonzinho então, ele. Ele é muito bonzinho. Então, às vezes, sente falta disso. Mas isso é mais quando a gente faz viagens mais longas, né? As viagens de fim de semana, ele nunca quer voltar. Agora, quando a gente passa as férias mesmo, que aí é 15 dias, aí ele sente muito mais falta. cansativo. É bem mais cansativo. Se pra gente já é cansativo, né? Sempre tem aquela coisa de querer voltar pra casa, né? Eu mais ou menos, né? Eu nunca tenho muito isso, não, de querer voltar pra casa. Eu sou mais do mundo. Sempre tem, porque tem os amigos. Quero. Tipo, agora... Quando começou a pandemia, a gente estava viajando. A gente estava nos Estados Unidos. Uhum. E a previsão era da gente voltar dia 21 de março. E a gente teve que adiantar para o dia 16, porque a American Airlines cortou
todos os voos dos Estados Unidos para o Brasil. Então a gente falou, a gente vai ficar ilhado nos Estados Unidos, né? Aí a gente conseguiu adiantar e voltamos. Eu fiquei muito triste. Eu imagino. Eu fiquei muito triste. Eu falei, como que eu não vou pra Las Vegas? E já é, sei lá, 4ª ou 5ª vez que a gente vai pra Las Vegas. Eu falei, eu não quero voltar. Aquela sensação de quero sempre mais um pouquinho, né? Sim, eu tenho, é engraçado. Eu também Eu gosto muito da minha casa, mas eu gosto muito de conhecer, assim. Eu também tenho essa sensação. E vocês comentaram que na verdade, quem falou foi o Márcio, que vocês gostam de caminhar muito, faz muita trilha. Sim. Então a pegada de vocês é um turismo mais ecológico. Sim. Meio que isso foi acontecendo naturalmente. Quando a gente começou a ideia do projeto, a gente era assim, vamos turistar pelo Paraná, vamos conhecer, até, né, coloquei a frase, nem lembro mais como que era a frase, meu Deus. Conhecer cada cantinho do Paraná e compartilhar, mais ou menos assim. Então, assim, a gente gosta de conhecer o lado cultural, o lado urbano, mas meio que naturalmente a gente foi ficando cada vez mais pro lado ecológico, da natureza, porque é o que mais tem também, sabe, nas regiões mais próximas aqui da gente. É o que é mais forte, é o que você encontra mais, vamos dizer assim. E aí a gente foi se encantando cada vez mais por esse lado, né? E a maioria dos passeios que a gente faz hoje em dia é nesse lado. Aí quando a gente vai pesquisar pra ver um novo destino, alguma nova cidade, a gente já fica procurando onde vai dar pra fazer uma trilha, se vai ter uma cachoeira, se vai ter uma montanha. Se vai dar pra fazer camping. Camping é um... Então. Um senão meu. Já não tá mais... Nunca teve, ela nunca teve essa fase. Eu sou fresquinha. Na vida dela, entendeu? Eu sou fresquinha com bichos. Não, bichos não, com inseto. Eu adoro bicho, eu adoro cachorro, gato. Mas inseto tem um problema, um limite. Toda essa falta que ela tem de acampamento, de contato com a natureza assim, mais íntimo, eu vivi por ela. Então, eu até comentei, acho que no episódio, acho que foi com a Jo, foi no último episódio com ela, que uma vez eu fiquei intocado 7 dias na Barra do Una, no litoral sul de São Paulo, sem contato com ninguém. Caramba. Imerso na natureza. Você imagina, sem celular, sem nada. Na barraca. Então eu já fiz tudo que ela não gosta de acampamento, eu fiz por mim e por ela. Não, eu não posso nem dizer que gosto ou não gosto, porque eu nunca fiz. Eu tenho problema com inseto. Eu acho que você tem um imaginário, assim, né? Que os insetos vão te atacar, que vai aparecer uma cobra. Cobra nem é o problema, não. O problema é inseto mesmo. É abelha, marimbondo, essas coisas. Olha, entendeu? eu vou te falar uma coisa que foi o que, assim, que eu aprendi nesses anos. Porque, assim, Olha lá, viajante, presta atenção na dica. Não sei, se vale pra Leda, vai valer pra você, viajante. Que era uma coisa que eu achava, né? Vamos dizer assim. Os insetos na barraca, você vai estar mais protegido do que às vezes dentro de uma pousada, por exemplo. Porque a tela daquela barraca, ela é tudo na vida. Entendeu? Então, tipo, você tem que se manter, tem que fazer certinho. Tem que abrir a barraca, fechar quando você entra, quando você sai direitinho, pros pernilongos não entrarem, pros borrachudos não entrarem, que dá tudo certo. Então, tem alguns lugares que a gente vai, porque nem sempre a gente fica em lugares com uma ótima estrutura e tal, quando a gente vai ficar em pousada, quando a gente vai ficar em hotel. E aí eu falo, eu prefiro dormir na minha barraca, porque eu fecho a telinha, não entra nenhum bichinho. Porque meu problema é esse, tipo, até aqui, Rio de Janeiro tem muito pernilongo, coisa e tal. A nossa casa é um apartamento, é toda telada. Entendi. Eu já levei picada de abelha, então eu tenho trauma mesmo, sabe assim? É coisa com inseto, só. Mas, agora, assim, trilha, andar, caminhada, cachoeira, eu amo, eu adoro. Aí tendo uma opção de um lugarzinho pra você dormir que não seja uma barraca, já resolve o problema, né? Muito, muito. A gente vai pra hotel fazenda, pra lugares que são hotéis, né? Então, assim, a gente fica em contato com a natureza, mas pra dormir eu tenho lá minha caminha e minha televisãozinha pra embalar. O Lincoln não, o Lincoln adora. Então, pra mim já é natural, que a gente nunca vai dormir no pico da neblina, nem ver o dedo de Deus de perto.
Mas não tem problema não. Já me abstraí com relação a isso. Mas vocês viajam só pro Paraná? Ou vocês viajam para outros lugares também de natureza? Ou assim, tipo, eu não posso atravessar para São Paulo. Ah, não, a gente viaja. A gente sai também. A gente... com o Léo, o máximo que a gente já viajou foi aqui no Brasil mesmo, né? Mas a gente já foi para Santa Catarina, já foi explorar uns lugares ali de Santa Catarina que não são muito conhecidos também, no Vale Europeu, que aí também tem regiões de ecoturismo que são lindíssimas, né? Nas serras. Tipo, já fomos também pro estado de São Paulo, em Brotas, no Petar. Já fomos para Minas, fomos para Capitólio. Então, assim, a gente pega as nossas férias que são maiores e sai do estado. Capitólio dizem que é lindo, né? Maravilhoso, é lindo. A gente não conhece. A gente não conhece. A Leda conhece Brotas, ela já passou por Brotas. A Leda já passou um final de semana em Tirapina. Tirapina é bem... É mato, né? Tem muito lugar pra caminhar por ali. É São Paulo? É São Paulo. Do ladinho de Brotas. Ah, tá. Do lado de Brotas e Tirapina. Você tem ali Jaú, depois de Jaú você tem Brotas, depois de Brotas tem Tirapina. Que é uma região muito bonita. Tem uma serra ali na região de Brotas que eles chamam de Cuestas. A região da Cuestas ali é muito bonito. É um lugar bem bacana para visitar. O Paraná eu não conheço, mas ali eu já posso falar alguma coisa. O Capitólio eu não fui, mas eu conheço também a região ali da Serra da Canastra. Que é um lugar que a gente quer muito ir também. Ele é fã. Bacana. Então, se você precisar de dicas da Serra da Canastra... Serra da Canastra é legal ali. São Roque de Minas, a região ali. Dá para depois aproveitar e dar uma esticadinha para Caxambu. Aí já essa área de Minas eu já conheço. Falei Caxambu, não, Araxá. Tem muita coisa legal em Minas também, né? Sim, e Rio de Janeiro também. O ecoturismo aqui tá bem forte, assim, de interior, não capital, né? Mas de interior. Capital tem muita trilha. Mas que você tem que selecionar quais que você pode, quais que você não pode fazer, por perigo mesmo. Certo. Mas tem muita coisa linda, né? Rio de Janeiro Rio de Janeiro eu só fui uma vez, sozinha, grávida. Nossa, que solitário. Sozinha, assim, sem o Márcio. Eu não fui totalmente sozinha, porque foi um colega universitário. Na época eu fui para participar de um evento científico. E aí foram 4 dias no Rio, daquela pessoa que nunca tinha ido pro Rio, com todas aquele imaginário de, ai meu Deus, vão me assaltar no primeiro lugar que eu descer. Sim. E que melhorou muito, assim, ainda mais nessa época de pandemia. Não sei o que aconteceu. Eu falava a mesma coisa. Eu vou pro Rio de Janeiro fazer o quê? Ser assaltado? O Lincoln falava a mesma coisa. E agora tá bem melhor o Rio de Janeiro, assim. Em grande maioria dos lugares tá muito tranquilo. Mas quando eu fui nessa viagem, eu queria ter podido aproveitar pra passear, que não deu tempo mesmo. Tipo, eu tive que ficar aquele tempo curto ali, só sentada na cadeira assistindo palestra, sabe? Ai, dá um nervoso, né? E a gente ficou hospedado em Copacabana, num hostel de Copacabana. A gente atravessava a cidade pra ir pra universidade, que eu nem lembro mais o nome. Tem algumas. Tem a UERJ, tem a UFRJ... É o FRJ. Então você ia pra Ilha do Governador, no fundão. É do outro longe lado. Longe para caramba. Sim. E pega uma linha vermelha, que é um lugar de conflitos, assim, aqui de comunidade, a né? Faixa de Gaza ali, né? É complicado. Mas hoje tá tranquilo. Hoje tá mais tranquilo. Então tem que ter a segunda vez pra você conhecer as belezas naturais do Rio de Janeiro, porque, assim, não é porque é minha cidade, não. Mas é um lugar bem, bem, bem interessante. Mas voltando ao Paraná, o Paraná também é cheio de belezas naturais. Aliás, um passarinho me contou que no Paraná tem uma cachoeira de água morna. Sim. Numa tal de Jaguaraíá, como é que é? Jaguariaíva. Essa eu quero conhecer. Gente, é surpreendente, né? Porque na vida, quando que você imagina... Eu não sei, eu nunca fui ler a respeito, fui procurar, existe cachoeira de água morna, mas no meu imaginário não existia. No meu também não, porque o problema de cachoeira quando você pensa em isso, cachoeira, é água gelada. É água gelada. Sim, sempre. Aí, ali em Jaguariaíva, tem uma região muito bonita que tem um cânion, que é o 8º cânion maior em extensão no mundo. Nossa! Aí...
bem legal, né? E ali, na mesma região, tem o sexto maior, que é o Cânion Guartelá, que é Campos Gerais, né? Região de Campos Gerais do Paraná. E aí, além desse cânion, tem esse outro lugar que também tem mais um cânionzinho, só que ele é menor, mas é lindíssimo. E nesse pedaço tem, tipo, 3 cachoeiras. Uma delas, que é a Cachoeira das Andorinhas, a água vem morna, porque ela desce em cima de no rio, né? É uma laje. E eu não cheguei a subir pra ver como que é o rio, né? O guia que tava contando pra gente. Que a laje é bem baixinho, assim, é bem rasinho. Então, quando tá calor, quando tá sol, o sol vem esquentando. São 11 quilômetros de rio, assim. A água vem esquentando, vem esquentando, vem esquentando. Quando ela chega na queda, ela vem morna. E, ó, quando a gente foi pra lá a primeira vez, era setembro. E estava morna. Setembro, normalmente, a temperatura da água mais lá fria, fica né? abaixo de 0. É uma região muito fria. Campos Gerais, toda vez que a gente vai para os Campos Gerais, pode estar verão, a gente usa blusa. No final do dia, sabe? Então, setembro é uma época fria. E a água estava morna. E aí, a gente foi agora no verão de novo. Porque eu falei, não, a gente tem que ir naquele lugar de novo. E aí, tava mais quentinha ainda. Tava uma delícia. Então, essa é uma cachoeira que tem que entrar pra minha lista. Viajante, gostou? Essa dica e outras você encontra no site turistandoPeloParaná.com. Vai lá conhecer e pegar as dicas, que tem bastante coisa legal. Isso, tem cachoeira de água morna. No Brasil. Além da cachoeira de água morna e dos canyons, o que mais que a gente tem pra dizer que, assim, que é super legal do Paraná para quem vai nesse turismo pós-pandemia, focado na natureza, uma viagem mais relax para você se conectar com o mundo? O que a gente pode pensar? Eu comentei que quando a gente pensa em praia, a gente não pensa nas praias do Paraná, né? Eu, pelo menos, não pensava. Eu posso ser bem sincera. A gente saía do Paraná para ir para outras praias. Ia para Santa Catarina, queria ir pro Nordeste. E as praias do Paraná ficavam de lado. E, inclusive, quando a gente ia pra lá, eu tinha aquela sensação assim, ai, mas as praias daqui são muito feias, olha esse céu, por que o céu fica assim? Olha a cor da água. Nublado, E isso na época que eu tô falando quando eu era mais nova, né? Tipo, eu tinha uns 18, 19 anos, então era outra cabeça. Quando a gente começou a ir de novo pro litoral, a minha mente mudou completamente, consegui entender, porque é daquele jeito, sempre tá nublado. Afinal de contas, a gente tem uma faixa de área de preservação ambiental que é uma das maiores do Brasil, né, na Mata Atlântica. Então ali a serra é muito preservada e obviamente o tempo por ali sempre tá meio nubladinho porque forma muita chuva, né, muita nuvem de chuva. E essa região ali da serra para mim é o lugar mais bonito que tem no Paraná. Né? Então, para quem curte essa vibe de natureza, tem que descer para explorar essas partes, né? Eu falo pro pessoal daqui, do Paraná, você quer ir pra praia? Porque o pessoal vai, né? Pras praias mais convencionais. Aproveita, tira um dia, tira 2 dias e vai explorar o que tem na natureza por ali. Então, ali em Morretes, por exemplo, tem o Parque Estadual do Pico Marumbi, que mesmo que a pessoa não tenha, assim, uma predisposição, um condicionamento físico para fazer as trilhas que tem ali no parque, que são... tem 9 picos, dá pra você fazer 9 trilhas diferentes. A gente, por exemplo, não tem condições de fazer, porque são trilhas bem difíceis. É o parque mais difícil em termos de montanhismo, né? Inclusive, foi o primeiro lugar onde foi praticado montanhismo no Brasil. Só que tem, por exemplo, riachos que você poderia aproveitar para dar uma caminhada numa trilha mais curta e aproveitar. E as águas são transparentes por estar dentro da mata preservada. E entre outros passeios que você pode conhecer, assim, de fazer rafting nesses rios, que é toda a região ali, Morretes, Antonina, Guaraqueçaba. Em Guaraqueçaba, por exemplo, é uma cidadezinha que fica, tipo, isolada, sabe? Pra você chegar de carro, você tem que andar numa estrada de 60 quilômetros de terra, totalmente esburacada. Isolada mesmo. Isolada mesmo. Você leva, tipo, 2 horas e meia pra chegar de carro, porque... não tem como andar numa velocidade normal, mesmo que o seu carro seja, acho que 4x4, porque tem muito buraco, muita pedra solta, assim, muita pedra alta, né, Má? E aí ali tem, tipo, reservas ecológicas com cachoeiras de águas cristalinas também, sabe? Então é uma experiência, assim, totalmente... Pra gente foi impressionante, porque uma coisa que eu não esperava era encontrar uma cachoeira de água transparente no Paraná, justamente por a gente ter muita terra vermelha aqui no norte do Paraná. Então a gente via os rios muito barrentos.
Então falava, a gente nunca vai encontrar uma cachoeira de água cristalina que nem tem, por exemplo, lá em Capitólio, né? Ou em outros lugares que a gente vê as fotos. Então quando a gente chegou e a gente viu isso, a gente ficou assim de queixo caído, sabe? Então é um lugar que merece ser conhecido pra quem curte essa vibe, porque também é uma coisa bem rústica, tá? Tem que saber disso, né? Não, e assim, é uma coisa que não é divulgada, né? Porque eu não tinha a menor noção. Eu tô olhando, eu tô com o Instagram de vocês aberto, tem um lugar que eu tô vendo, Ilha de Superagui. Nossa, cada paisagem que eu tô chocada. E assim... Sim, essa Ilha de Superagui, ela é na cidade de Guaraqueçaba. Então, é que assim, a cidadezinha é pequenininha, tem o centrinho da cidade que fica lá isolado, mas a Ilha de Superagui, que é um parque nacional, que é cuidado pelo ICMBio, dá pra você visitar, ficar na ilha, e também aí dá pra visitar, por exemplo, a reserva do Cebuí, que é uma área privada, né, de preservação ambiental também. E tem a outra reserva que já fica mais próximo do centrinho ali de Guaraqueçaba. Mas a Ilha de Superagui é sensacional, assim, quando a gente conheceu... Eu tô chocada com as fotos de vocês aqui, eu tô passando e falei... tipo, quero conhecer. Porque pra mim, na minha cabeça, assim, se eu pensar em ilha, Paraná, eu acho que é só a Ilha do Mel que eu vejo na minha cabeça. Ilha do Mel, né? Não é? Sim, que era o que a gente conhecia também, a gente já conhecia há mais tempo, né? A gente já, namorando, a gente foi pra Ilha do Mel uma vez. E aí depois a gente retornou outras vezes. A gente estava na Ilha do Mel, a gente sentava na areia, porque lá é um lugar também que é incrível. É que agora a Ilha da Vez é a Ilha do Superagui. Porque a gente gosta muito dessa coisa de não ter muita gente, sabe? A gente sempre gostou de viajar para lugares que não são muito explorados, que é um volume menor de visitantes, de ficar mais tranquilo. E a Ilha do Mel hoje em dia, ela já é mais visitada, mais conhecida aqui no Paraná e também em outros estados, né? Então o pessoal ainda viaja mais pra lá. Mas muitas vezes a gente tava lá na areinha, ali na Praia do Farol, e a gente via um monte de verde, uma lista enorme assim, de verde. Ficava pensando, que lugar que é aquele? O que será que tem ali? Será que um dia eu vou pra lá? E aí é a bendita da Ilha do Superagui, entendeu? Tem a Ilha da Festa também. Eu acho que essa vai entrar pra minha listinha de quero conhecer. É muito legal, muito, muito interessante. Eu fiquei hoje à tarde vendo, né? Eu falei, nossa, esse lugar eu quero conhecer. Aí eu sei que assim, essa região de Morretes aí, depois de você fazer muita trilha, caminhar, ir pra cachoeira, tomar banho, andar mais um pouco, aí a gente tem que comer, né? Sim! Aí a minha sugestão é comer o quê? Barreado. Sim. Nunca comi barreado, vocês acreditam? Banana! Nunca comi barreado. Leda. Você gosta de coisas diferentes, assim? Você Adoro, não tenho. A minha restrição era um pouco com peixe, que até hoje eu já como até peixe cru. Aliás, uma carne então, que eu acho que originalmente ela é... Não, eu sei que ela é de carne. Eu tô falando que minha restrição alimentar antigamente era peixe. Hoje eu como peixe cru, então eu acho que eu não tenho mais restrição nenhuma. É muito bom mesmo barreado. A gente gosta bastante também. Pra quem não sabe o que é barreado, por favor, explica pra gente, Pila, o que é barreado. Quer explicar, Márcio? Só eu que falo? Isso, Márcio, vamos lá. Fala Tadinho pertinho. do Márcio, porque eu acho que é o Márcio que vai pra cozinha, não é? Exato, ele mesmo. Viu? Eu pesquisei vocês mesmo, só via o Márcio na cozinha. Ele é o cozinheiro da vez. Então conta pra gente. Não sei muito bem, não. Mais ou menos, assim, é uma carne. Não, eu sei que é uma carne de panela, né, que eles fazem ali. É que hoje eles fazem na pressão, mas antigamente eles faziam na panela de barro. Então eles cozinham bem essa carne. Fica horas. Pra ela deixar quase bem molinha. Quase um dia, né, pelo que eles falam, assim, tradicionalmente, quase que um dia todo pra cozinhar. Aí ela fica desmanchando, né? Fica desmanchando. E depois eles usam, né, essa farinha de mandioca, né, e quando eles misturam no prato, né, depois de pronto, misturam no prato, o pessoal fala que quando você faz essa mistura, você tem que depois virar o prato. Se não cair, é porque tá no ponto ideal.
Mas essa é uma brincadeira que eles fizeram, né? Mas aí você pode comer do jeito que você quiser. É quase uma argamassa, né? Faz uma argamassa. É aquela que eu faço sempre. Mas depois a gente foi entender que isso foi uma brincadeira mesmo que fizeram em um restaurante e virou uma tradição na cidade. Então tem alguns restaurantes que ainda fazem isso, só que diz que o original mesmo não é comer desse jeito, porque fica muito seco, né? Então, depois que você cozinha, que a carne fica toda desfiando, ela forma ali um caldo, né? Então fica aquela coisa muito saborosa. Imagina, um negócio cozinhando por horas. E aí você junta ali a farinha de mandioca e uma bananinha do lado e manda ver. Muito bom. O Lincoln come tudo com banana. Então eu acho que barreado vai ser o prato dele. É o meu prato. Com certeza. Tem um restaurante ali em Morretes, não sei se você já conheceu. Eles servem uma banana recheada com carne, né? Nossa senhora. Eles fritam ela e tem uma carne recheada dentro da banana. Nossa. Paraná pós-pandemia. Não, eu tenho que comer a farofa da Jo, lá de Roraima, e tem que comer essa banana recheada agora, hein, de Morretes. Sim. Agora o turismo daí, como que você falou que alguns lugares é menos aglomeração, eu acho que vai ser o ideal para uma pós-pandemia, né? Fico até com medo, né, de ficar tudo muito cheio. De divulgar muito, né? Mas eu acho que não. Eu acho que as pessoas ainda para viagem ainda estão bem comedidas, né, assim. E, na verdade, todos os lugares, os que estão tentando retornar, pelo menos aqui, eu não tenho acompanhado tanto, né, nos outros estados, mas estão com muitas medidas de restrição, né? Então, com um número menor. Se já atendia poucas pessoas, é para atender menos ainda. Então, assim, é uma brincadeira, né? Cheio não vai ficar em nenhum lugar, porque nem pode, né? Não deve, né? Eu até postei, hoje é quarta-feira, véspera do dia que desse podcast está sendo publicado. Ontem, na terça-feira, então anteontem para você que está ouvindo esse podcast no dia da estreia, eu postei no Instagram, por exemplo, o Nanai, que vai inaugurar dia 1º de dezembro em Fernando Noronha. Ele vai ser inaugurado, são 10 unidades. São 10 apartamentos. 10 apartamentos ou bangalôs. Ou bangalôs, Então você imagina, num espaço de 10 mil metros quadrados, vão poder estar 10 unidades. 10 casais. Ou no máximo 3 pessoas. Bem reduzido, né? Bem reduzido, né? Eu acho que Fernando de Noronha já era reduzido e estão restringindo cada vez mais. Eu acho que essa é a tendência hoje, né? Sim. Que é chato, por um lado, porque acaba que o custo aumenta, então as viagens vão acabar sendo em menor número, né? Ou a gente vai ter que fazer como que vocês fazem, que eu acho que vai ser o ideal, que é ir para lugares pertinhos. Sim. Barraca, amor. Barraca não. E na barraca, aí não tem problema. Não e o Lincoln acampava direto antes de mim, assim, ele tinha todo o arsenal de barraca, cadeira, tudo, né? Sim. Aí eu cheguei na vida dele, a urbana, estraguei esse lado dele. Mas eu amo trilha, eu amo caminhada. Tem os dois lados, né? Só a barraca que eu fico meio assim, meio tensa. A gente vai acampar no Atacama, tá bom? A barraca tem que ser aquela coisa assim, se a pessoa estiver disposta mesmo. Porque senão vira uma coisa ruim, vira tortura. Vira tortura, né? E sim, viajar é tão bom, né? Exato. A gente tem que viajar com prazer. Gente, muito legal falar com vocês. Eu espero de verdade que o viajante tenha gostado dessa conversa. É uma conversa que não se esgota. A gente volta a se falar numa outra oportunidade, claro, para falar sobre o turismo nessa volta aí daquela palavra que tem gente que não gosta de falar, novo normal, mas eu não sei hoje que palavra que a gente poderia escolher para dizer, né? Porque normal não vai ser, mas ao mesmo tempo tem que ser. Eu até comentei alguns episódios atrás que toda a pandemia que teve no mundo, isso historicamente falando, todas elas tiveram um final antes do final médico. Todas. A gripe espanhola, peste negra, nenhuma teve cura. Não é? A vacina da influenza veio sair muito depois. Mas antes disso, a gente já tinha o declínio da pandemia e as pessoas já voltavam a viver uma vida
entre aspas, normal, que é o que a gente chama, o que os estudiosos chamam, os historiadores, de fim social da pandemia. A gente aprende a lidar com essa nova rotina, toma né? Cuidados adicionais, e aí a vida tende de uma forma ou outra a voltar ao normal antes de ter um fim médico, que é o que a gente está vendo acontecer por aí. As pessoas já estão, embora eu particularmente acho que não seja a hora, e a gente não tem previsão de viajar nos próximos meses, talvez, quem sabe, no final do ano só, tem muita gente viajando, e tá viajando muito, e tá vivendo aí como se não tivesse amanhã de verdade. A gente conhece pessoas aí que estão indo para spa, para hotel fazenda, já pegando voo para viajar para o país, e o que eles têm relatado para a gente é que é unânime, todos os hotéis, os lugares estão tomando medidas de distanciamento, higienização mais reforçada, os serviços dos restaurantes que eram buffet, com pessoas para servir. Então, de alguma forma, está tendo um cuidado e uma forma de retomada aos poucos, com menor lotação dos lugares, 40%, 50%, 60% no máximo. E é que parece que é uma tendência que a gente vai enxergar no futuro, não só no Brasil, como fora também, né? Eu também acho que vai ser por aí, né? A gente já tem visto mesmo isso acontecendo, porque ninguém tá aguentando mais também, né? Ficar nesse isolamento. Tá todo mundo já com os cabelinhos em pé, então... E, como a Leda falou, a gente vai se adaptando com o que tem acontecido, né? A gente aprende a lidar com a doença, aprende a se cuidar, e precisava mesmo desse tempo de aprendizado, né? Imagina se tivesse saído... estamos numa pandemia e de hoje para amanhã continuasse tudo do jeito que era, só daria ruim, né? O negócio ia ser ruim. Com certeza. É verdade. Eu acho que só de poder algumas pessoas refletirem e a partir daí aprenderem a ter uma vida um pouco diferente, a ter um objetivo de viagem diferente, não aquela coisa do check, mas sim de se conectar com os lugares, de levar alguma coisa para dentro dela, não é? Para a vida, de um aprendizado, já vale a pena, já foi positivo. Porque eu acho que muita gente nunca nem pensou em, de repente, fazer um passeio que fosse mais ligado à natureza, né? E aí, isso que você tá dizendo, né? É repensar mesmo e valorizar o que a gente tem, valorizar o que a gente tem perto da gente, que é uma coisa que a gente meio que já buscava, sabe? Pra mostrar pras pessoas que estavam ao nosso entorno. Gente, é muito legal viajar pra fora, é muito legal viajar pros outros estados e viajar também pra outros países. Mas a gente também tem que valorizar o que a gente tem aqui. Às vezes as pessoas, elas nem davam uma chance, sabe? Pra esses lugares. E aí as pessoas começaram a ir, elas falaram, nossa, mas é verdade, Keilo, o que você estava dizendo. Olha que legal isso daqui. Então, de ter experiências que nem imaginava que ia ter dentro do seu próprio estado, sabe? Mas são assuntos que vão ficar para as próximas. Com certeza. Mas foi ótimo, muito bom, muito bom. Márcio, fala alguma coisa, Márcio. Tadinho do Márcio. Eu tava pensando por estando pelo Paraná também é você. Ele tava pensando. Fala, Márcio. É que no começo você tinha falado sobre a música. Música não vai entrar aqui. Aí eu lembrei, tem a música do Turistando, né? Aí antes de encerrar, eu queria falar pra vocês sobre essa música, né? Que tava desde o ano passado a Keila e o irmão dela, né? Pensando, quero fazer uma música pro blog. Vamos fazer, vamos. Aí o irmão dela fez, aí no final do ano eles pegaram e registraram a música e colocaram no ar lá no YouTube. E foi muito legal. Aí durante as viagens a gente ficava cantando pra decorar. Pra decorar a música. E cantando. Eu acho que o Márcio quer convidar os ouvintes a ouvirem a música, se inspirarem a turistar pelo Paraná junto com a gente. Acho que é isso. Então, a música tá onde? Onde que a gente pode escutar a música? A gente coloca na descrição do episódio, YouTube. Como sempre. Então o Lincoln vai botar na descrição. Do episódio o link. No nosso perfil, se as pessoas entrarem no perfil do Instagram, tem o link, aquele Linktree, e tem a música, dá pra baixar também, pra colocar na sua playlist. Então... Lincoln Melhor ainda, eu vou colocar pra vocês vão, no final desse podcast,
vai ter um easter egg. Depois que a gente falar tchau, até a próxima semana, viajante, entrar a nossa vinheta, no finalzinho vocês vão... Não desliguem. Continue ouvindo, vocês vão ouvir a música do Turistando pelo Paraná. Ai, que legal! Vai ficar legal. Vai ficar muito legal. bom. Ainda. E aliás, já teve easter egg antes, hein? O 20, já teve easter egg aqui, hein? Volta lá, procura nos episódios passados que tem easter egg. Mas foi ótima a nossa conversa. Muito obrigada por vocês dois. Obrigada, casal. Obrigado pro Léo também, porque ele também contribuiu, porque ele ficou quietinho vendo televisão, tadinho. Então, obrigada, Léo, pela participação. Eu também quero agradecer, né, por essa participação, por essa oportunidade, para falar um pouquinho sobre essa nossa paixão, né, sobre esse projeto. Agradecer vocês dois pelo convite, foi muito bom, gostei muito de trocar essas ideias com vocês. Muito obrigado, gente. E olha, eu já quero viajar para o Paraná, vocês conseguiram me chegar. Com certeza. Servir de guia ainda, não? A gente combina para eles virem de guia. A gente ainda combina para vocês irem de guia com a gente, com certeza. Essa é uma inspiração para poder caminhar e conhecer a Cachoeira de Água Morna. Essa da mulher. Então, vocês combinado. Gostam de fazer tipo atividades assim radicais, rafting, essas coisas? Eu não. O Lincoln gosta. O Lincoln gosta de tudo radical. Tudo. Eu fico com o Léo. O Léo gosta. O Léo também gosta. Ele não pode. Mas na verdade, dependendo da época do ano, ele não pode. Porque então não tem umas problema. Restrições. Eu fico com o Léo e vocês partem pro rafting. Tá certo, então. Combinado. A gente faz a cachoeira, faz o rafting. Mas tem outras atividades bem legais lá em Jaguariaíva também. Então tá. Combinado no podcast. Combinado. E quando vocês quiserem, são muito bem-vindos no Rio de Janeiro para conhecerem também, tá, Oba, gente? A gente convite quer, feito. Já tá na nossa lista já. Então tá, vão ter 2 guias. Legal, vai ser muito bom, obrigada. E você, viajante, não se esqueça, vai lá, turistandoPeloParaná.com, não tem BR, certo? Certo. O Instagram e Facebook é fácil, Turistando pelo Paraná. Não é? Então você vai encontrar lá muitas opções de destino de natureza. Tem o YouTube também, né? Tem o YouTube também. Também Turistando pelo Paraná. Vocês acham fácil. Lá, você vai conseguir ouvir, não só ouvir, como ver também a música deles. Porque aqui no podcast você vai poder só ouvir. Lembrando que para falar com a gente é super fácil. É só você enviar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br ou um WhatsApp para 55 21 97925 4747. Isso, lembrando que você consegue acessar todos os links na página desse episódio no nosso site viajandonamaionese.com.br e você escuta nosso programa em todos os principais agregadores. Em todos os principais, não, né? Ou em todos ou nos principais? Nos principais agregadores para podcast. iTunes, YouTube, Deezer, Spotify, Right Radio, e aí tem mais um montão. É só você entrar lá, viajandonamaionese.com.br, tem uma lista imensa lá dos lugares onde você encontra a gente para poder ouvir. A gente volta na próxima semana com mais um episódio, com mais uma entrevista. E lembrando mais uma vez, pela última vez no programa de hoje, turistandoPeloParaná.com com a Keila e o Márcio. Muito obrigado para vocês, Keila. Obrigado, Márcio. Nós que agradecemos. Obrigada, gente. Até o próximo. Até a próxima semana, viajante. Continua ouvindo aí para poder ouvir a música, tá? Tchau, viajante.
fazer uma trilha, ver cachoeira. O tédio não vai me pegar, montar barraca, subir o morro, turistando pelo Paraná. Turistando pelo Paraná. Turistando pelo Paraná. No verão ou em qualquer estação, fim de semana, férias, feriadão. No meu sofá eu não vou ficar. Acho que vou me aventurar. Pegar uma praia, ilha deserta,